Com mais de 2000 anos de história, o cristianismo continua a ser a religião com mais crentes em todo o mundo. Para os cristãos, a atuação do Espírito Santo conseguiu mover montanhas e levantar a crença de um pequeno grupo de pescadores na Palestina aos 4 cantos do mundo. Ao longo de todos esses séculos, a Igreja percorreu um longo e instável caminho, de perseguições a privilégios, com dificuldades que a fortaleceram, com privilégios que a fragilizaram. No entanto, neste caminho, os cristãos acreditam convictamente que não o percorrem sozinhos e que das areias da Palestina não se expandiu por casualidade ou mera intervenção humana. Os cerca de 300 anos iniciais de cristianismo não foram nada fáceis para aqueles que acreditavam no Deus anunciado por Jesus Cristo. A mensagem do Nazareno depressa se difundiu, da Palestina aos 4 cantos do Império Romano. Do medo, após a morte de Jesus, os discípulos, inexplicavelmente, saíram a anunciar e a celebrar a fé cristã. Chegada a Roma, sede do Império Romano, a mensagem cristã nada agradou aos imperadores. Justiça, direitos, igualdade, eram palavras fortes que não tinham espaço no vocábulo dos Césares. O testemunho dos primeiros cristãos, aliado ao espírito dinâmico de São Paulo, rapidamente propagou a mensagem cristã, que não se cingiu ao povo judeu. De Antioquia, Paulo, através das suas cartas às diversas comunidades, consegue acompanhar a fé daquelas pessoas que arriscavam a vida por professar Cristo ressuscitado. A Igreja começava a crescer, essencialmente por causa das pessoas comuns do povo. Esta era uma religião acolhida na humildade de cada casa, de cada família, de cada trabalhador. Esta era uma religião onde se podiam sentar no mesmo local ricos e pobres, homens livres e escravos. E todos os que acreditavam não se limitavam a acolher a mensagem, mas morriam, se necessário, para a anunciar. As primeiras perseguições começaram de judeus para cristãos, dado o aumento significativo dos cristãos. Destas primeiras perseguições começaram a dar testemunho os primeiros mártires, como Estevão e Tiago. No ano 54, Nero torna-se imperador romano, e com ele iniciam as grandes e sanguinárias perseguições aos cristãos. E principalmente após o ano 64, com o grande incêndio de Roma, os cristãos foram acusados e perseguidos ainda com mais força. Destas perseguições resultaram as conhecidas mortes dos apóstolos Pedro e Paulo. Perante este cenário, os cristãos escondiam-se em catacumbas e arranjavam códigos secretos para escaparem às garras dos romanos. Apesar dos inúmeros mártires, a Igreja crescia. Mesmo contra os boatos que os identificavam com práticas canibais pelo facto de comerem o corpo e beberem o sangue de Cristo, a Igreja crescia. As elites romanas, essas, não podiam aceitar uma religião que valorizasse os pobres e oprimidos, que os colocassem ao mesmo nível dos ricos e poderosos. Perante as perseguições em massa e o surgimento de diversas heresias, a Igreja organizou-se e fundamentou a sua fé através do cânon, do credo e da tradição apostólica. Já no século III, com os imperadores Décio e Diocleciano, surgem as maiores perseguições em todo o Império, ainda piores que as de Nero, com a destruição de templos, mortes em massa e livros queimados. Os cristãos eram obrigados a ajoelharem-se perante os outros deuses para que lhes fosse passado um documento comprovativo do abandono da fé cristã. Caso contrário, quem não abandonasse o cristianismo seria castigado com a morte. Com a subida do imperador Constantino ao poder, os cristãos não só veem o fim das perseguições, mas é desconseguida a liberdade de culto. Através de Édito de Milão, Constantino tinha simpatia pelos cristãos, já que a sua mãe era cristã. Além da liberdade, Constantino consegue alguns benefícios à Igreja, mas, por outro lado, começa a tentar controlar a religião, situação que começa a não agradar a alguns cristãos, nomeadamente aos monges do deserto. Neste tempo, o cristianismo goza de paz e tem a colaboração do imperador que lança o projeto para uma primeira basílica em São Pedro, em Roma, e promove o concílio de Niceia. Mas foi com o imperador Teodósio que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, através do Édito de Salónica. Depois da queda do Império Romano do Ocidente e das invasões bárbaras, o cristianismo, sem estar sob o domínio do imperador, começa a destacar-se e a ser o único elo que identificava as pessoas. Aí, com o Papa Leão I, surge o papel preponderante do Papa, Bispo de Roma,
como autoridade, líder da Igreja, Pontifex Maximus. A Igreja, através do Papado, foi, nessa época, a única instituição que conseguiu trazer alguma coesão para o Ocidente, transformando-se numa potência para as diversas nações. É também no início da Idade Média que surgem os monges beneditos, que se tornam muito importantes e fazem chegar o Evangelho em muitos lugares da Europa. Após o surgimento e expansão do islamismo, a partir do século VII, os muçulmanos começam a conquistar inúmeros territórios desde o Médio Oriente até a Europa. Com Carlos Magno, novo imperador coroado pelo Papa, além da resistência aos invasores, há, com o apoio da Igreja, um grande investimento na cultura. Mas, no século XI, as relações entre a Igreja do Ocidente e do Oriente começam a não ser as melhores, até que, em 1054, surge o Cisma do Oriente, que separa a Igreja de Roma, católica, e a Igreja ortodoxa. Durante este período, há um declínio do papado e, consequentemente, da Igreja. Alguns dos seus elementos regiam-se mais pelos valores económicos e políticos do que pelos evangélicos. Surgem as cruzadas, que lutam em nome de Deus, as indulgências e, posteriormente, como reação, dá-se a reforma protestante. Até lá, o período da Renascença marcou o grande investimento nas artes, surgindo nomes que se iam eternizar. Nomes como Miguel Ângelo, Donatello, Leonardo da Vinci. Há um retorno às obras de arte, à literatura, à exaltação do ser humano. O Renascimento influenciou a Igreja, que também se lançou no espírito da Renascença, começando a apostar na arte e no embelezamento das igrejas na reprodução artística. É neste período que surge, por exemplo, a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma. Através do uso e abuso das indulgências, aumenta a insatisfação de muitos cristãos face ao conjunto de situações que marcavam negativamente alguns elementos da Igreja. Começam a levantar-se vozes contestatárias que abrem caminho à reforma protestante e aparece, na Alemanha, Martinho Lutero, que escreve e divulga as 95 teses. Ulrico Zwinglio e Calvino, ambos na Suíça, associam-se à reforma e, mais tarde, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, entra em litígio com Roma e adere também à reforma, pelo qual acabou por surgir a Igreja Anglicana. Perante estas separações, a Igreja Católica também se transforma e recentra através da Contra-Reforma. Surgem novas ordens monásticas, como os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola. Realiza-se o Concílio de Trento, que proporcionou diversas e importantes alterações a vários níveis, que possibilitou à Igreja Católica reconcentrar-se e focar-se no anúncio do Evangelho. A Igreja, na época moderna, esteve em contacto permanente com o surgimento de novas correntes de pensamento e novas descobertas científicas que permitiu o debate e a reflexão dentro da própria instituição. Na época dos descobrimentos, a mensagem cristã chegou ao outro lado do Atlântico, às Américas, onde os missionários, nomeadamente franciscanos e jesuítas, tiveram um papel preponderante na pregação e ensinamento da Boa Nova de Jesus Cristo aos habitantes do novo continente. Na Europa, o século XVIII, nomeadamente a Revolução Francesa, inicia um período revolucionário e de constante instabilidade política e social que colocou a Igreja à prova. O ideal revolucionário, alicerçado na igualdade, liberdade e fraternidade, apresenta-se como alternativa aos ideais cristãos e, posteriormente, a época napoleónica mudou radicalmente o mapa da Europa e inaugurou uma nova concepção de Estado Nacional, em detrimento do Estado moderno absolutista. A Igreja acompanhou a nova reestruturação geoestratégica dos diversos países europeus, a Revolução Industrial e as alianças político-militares que se digladiaram da Primeira Guerra Mundial. Em pouco tempo, o surgimento do nazismo, fascismo e comunismo nos diversos países da Europa e principalmente acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o lançamento da bomba atómica e a Guerra Fria pedem à Igreja que não se limite a anunciar, mas também a denunciar. Para uns, a Igreja foi incómoda, para outros, foi insuficiente. Internamente, a Igreja sente a necessidade de também ela se reajustar e abrir a este novo mundo em constante mudança. É com o Papa João XXIII que, em 1961, é convocado o Segundo Concílio Vaticano, concluindo, em 1965, já no pontificado Paulo VI. Num dos maiores eventos da Igreja Católica em toda a história,
com mais de 2.000 prelados de diversos pontos do mundo, discutiram e regulamentaram vários temas da Igreja Católica, que possibilitam uma maior abertura às novas exigências. O Papa João Paulo II, com um dos pontificados maiores de toda a história, tornou-se uma das figuras mais importantes e influentes do seu tempo. Este Papa polaco percorreu o mundo, fortalecendo a relação entre povos, promoveu o diálogo entre ciência e religião e deu voz aos mais frágeis. Seguiu-se Bento XVI, que tinha sido um dos braços direitos de João Paulo II e irá, possivelmente, ser considerado um dos maiores pensadores da Igreja contemporânea. Alertou para os perigos do relativismo e abriu caminho para o Papa Francisco, que direcionou os olhares na necessidade de nos deslocarmos às periferias, prestando atenção aos mais esquecidos, àqueles que precisam da palavra e da ação transformadora do Evangelho. Ao longo de mais de 2.000 anos de história, depois de muitos sucessos e dificuldades, a Igreja Católica mantém-se como instituição importante na promoção do bem comum, alicerçado nos valores evangélicos. A compreensão católica da Igreja caracteriza-se pelo esforço de manter unidas a origem divina e a configuração humana da Igreja. Condicionado pela sua natureza humana, o cristão está sujeito ao erro, mas é vocacionado a ser testemunho do Cristo ressuscitado no mundo, através de ações diferenciadoras e promotoras do bem.